migrações interplanetárias. O encontro de Neiva com Lino foi um marco de consolidação no seu aprendizado. A partir desse dia, sentiu-se mais segura no que fazia e teve uma ideia mais nítida a respeito dos planos vívidos e percorridos. Também passou, a partir daí, a estabelecer, na sua mente, a ligação entre as coisas que via e ouvia e os acontecimentos na Terra. Naqueles dias, o assunto predominante entre seus consulentes era a situação política do Brasil. Dia a dia aumentava o número de políticos e administradores públicos que a procuravam, inquietos. Conversou a esse respeito com Johnson Plata, e ele levou a observar a concentração de falcões sobre a Praça dos Três Poderes. Ela já tinha uma ideia do problema, pois vira nuvem escura naquela viagem de retorno que fizera com Tiãozinho. Desta vez, Johnson entrou em maiores detalhes da luta e lhe deu instruções sobre a maneira de se haver com os políticos que a procuravam. Com isso, ela passou a fazer advertências sobre os perigos que resultariam na queda da administração federal. Estávamos nos últimos meses de 1963, e a agitação era muito grande. Na verdade, todos procuravam se acautelar e defender suas posições. A complicação, porém, era muita, e para a visão de Neiva, mais parecia a boca de cena para os reajustes, os atos finais de um drama transcendental. Essa visão não lhe tirava, entretanto, o dissabor que essas consultas representavam. O ponto alto de sua missão era justamente sua capacidade de amar indistintamente as pessoas, e doía seu coração quando aqueles homens públicos se despiam de sua arrogância, pedindo-lhe orientação. Sempre que ela começava a ser muito envolvida, e a se penalizar demais, Johnson a levava para os planos sutis e lhe mostrava o quadro transcendente de cada um. Aos poucos, ela foi compreendendo o mecanismo da lei kármica, na sua ligação entre o passado remoto e o presente, e a relação existente entre a política do céu e a política da terra, ambas trabalhando em consonância. Na verdade, os dirigentes terrestres são sempre bem assistidos e agem na tônica vibratória do momento em que governam. Neiva compreendeu, então, o provérbio de que cada povo tem o governo que merece. Foi aí que ela começou a penetrar nas origens mais remotas dos conflitos civilizatórios e a tomar contato com as forças das primitivas tribos que povoaram esta parte do planeta. O retrocesso no tempo e a penetração na pré-história das Américas constituiu, para Neiva, e constitui para nós, a mais fascinante aventura espiritual. Referindo-se a essa época, diz ela, na Revolução de 64, fui obrigada a penetrar em tremendos quadros siderais, para ter melhores condições de esclarecer aquela gente. Certa madrugada, fui acordada por um grupo de pessoas, todas da mesma família, que se achavam na maior aflição. Vinha pedir socorro para o chefe da casa, pessoa de alta posição social, e cuja situação se tornara, de um momento para outro, extremamente grave. Por isso me procuravam, na calada da noite, temerosos de represálias. Mobilizei de imediato as minhas forças, e procurei logo aliviar aquelas mentes angustiadas mediante o processo de ionização. Depois de ouvi-los, despachei-os, prometendo fazer algo por eles e pelo seu chefe, mergulhando a fundo no problema. Logo compreendi que se tratava de um grande reajuste, de caráter nacional e político, em meio a um grupo em desenvolvimento para a nova era, espíritos em transição. Vendo os quadros terríveis daqueles espíritos, compreendi quão difícil é a evolução do homem. Estava, assim, mergulhada no mundo espiritual, com a cabeça quente de tanta complicação, quando senti a presença de um velho amigo de capela, a quem eu chamava Amanto, cujo sorriso amplo e cordial me tirou daquela angústia. Mais tarde, vim a saber que Amanto significava professor, e que eles, na sua humildade, preferiam ser chamados assim, evitando dar o nome.
Demonstrando compreender o que se passava, ele me convidou para acompanhá-lo, e diante do meu consentimento, de pronto nos achamos em sua chalana. Num tempo, que me pareceu ser de poucos minutos, achamo-nos nas margens do lago Titicaca, cujas águas tinham a cor cinzenta da madrugada fria. Abrindo os braços, num gesto que parecia abarcar todo o universo, Amanto me disse: "Eis aqui, Neva, o berço e o túmulo de uma grande civilização. Aqui foram jogadas duas grandes tribos, os Incas e os Índios. Os índios aqui neste lado, nesta margem do lago, e os Incas do outro lado desta cordilheira." "Mas, Amanto", objetou Neva, "você disse que estas tribos foram jogadas." "Não entendi bem isso." "Sim, Neva, elas foram virtualmente jogadas, no perfeito planejamento civilizatório desta parte do planeta." "Se foram assim jogadas, Amanto, isso quer dizer que foram trazidas, não é verdade?" "Nesse caso, elas foram trazidas de onde?" "De Capela, Neva, de onde vêm todos os habitantes da Terra." "Todos?" "Amanto, quer dizer que nós, que povoamos a Terra, somos todos orundos de Capela." "Claro, minha filha. Já lhe foi dito que Capela é o princípio e o fim do homem na Terra. Aqui só encarnam e reencarnam espíritos vindos de lá, também chamado nicho de Deus. O meu planeta é o responsável pelo homem na Terra. A Terra só responde pelos seus atos, e os espíritos que aqui chegam vão e voltam tantas vezes quanto for preciso." Neva, no seu confortável corpo etérico, permaneceu olhando as águas calmas do Titicaca, cujas margens se perdiam de vista. Na sua cabeça fervilhavam perguntas, mas ela não conseguia formulá-las convenientemente. Amanto, também olhando o lago, demonstrava calma e compreensão. Segurando a mão de Neva, ele disse: "Neva, use a luz dos seus olhos e preste atenção nestas águas." Ela se concentrou e mergulhou sua visão espiritual no lençol líquido. Logo, começou a perceber formas estranhas de casas, máquinas e corpos físicos que se misturavam na imobilidade da morte. A imagem comparativa mais próxima da sua memória que lhe surgiu foi a das ruínas de Pompeia, das quais já havia visto gravuras e relatos. Os corpos ressequidos mal se distinguiam do lodo sedimentar, mas pareceu a ela serem homens e mulheres enormes. Nisso, ouviu a voz de Amanto, que dizia: "Preste atenção, Neva, pois o que você está vendo é o testemunho físico de um drama sideral, da falência de uma civilização que foi promissora na evolução da Terra. Você está vendo o túmulo dos Equitumãs, construído com água e terra pela estrela candente." Neva custou a despregar os olhos daquela triste visão, e no seu espírito havia uma interrogação apenas: o porquê daquilo tudo? Amanto conduziu-a de volta à chalana, e a fez acomodar-se diante de uma tela, uma espécie de visor. Ligou alguns botões, e com sua voz amiga, foi relatando e mostrando a ela a história dos Equitumãs. Esses espíritos, Neva, foram preparados em Capela, durante muito tempo. Neles foi destilado, dia a dia, o anseio evolutivo, o desejo de realização, e despertada a vontade de colaboração na obra de Deus. Eles aprenderam a história da Terra, seu papel no conjunto planetário, e se prepararam para o estabelecimento de uma nova civilização neste planeta. A idade física da Terra se contava em termos de bilhões de anos, e muita coisa já havia acontecido antes. Isso, porém, não era de seu domínio mental, pois assim o exigia a didática divina. Só é dado ao homem saber aquilo que é necessário a cada etapa de sua trajetória. O impulso criativo e realizador reside exatamente no terreno entre o conhecido e o desconhecido de cada ser. Assim estavam esses espíritos quando vieram para a Terra. Isso aconteceu 32 mil anos atrás, 30 mil anos antes da vinda do Cristo Jesus.
Quer dizer, Amanto, que sua vida foi assim, planejada como um grupo de colonizadores, semelhante ao que acontece na Terra em nossa época. Sim, Neva, mais ou menos assim. Os mestres haviam preparado o terreno, em várias partes do globo. Mediante ações impossíveis de lhes serem descritas, foram alijados da superfície certas espécies de animais, e outras foram criadas. Os climas e os regimes atmosféricos foram contrabalançados e o cenário estava preparado. Eles foram trazidos em frotas de astronaves e distribuídos pelo planeta, em 7 pontos diferentes. Esta região foi um dos pontos de desembarque. Os outros foram onde hoje é o Iraque, o Alasca, a Mongólia, o Egito e a África. Esses locais servem apenas como referência, pois na verdade, eles tinham o domínio de grandes áreas. Mas, eles eram assim tão numerosos? Perguntou Neiva. Não, não eram. O que eles tinham era o enorme poder de locomoção e de domínio sobre os habitantes de cada região. Seu principal poder residia na sua imortalidade, nas suas máquinas e na sua tecnologia. Imortalidade. Sim, Neva, eles eram imortais, ou melhor, quase imortais. Eles não tinham a mesma organização molecular dos seres que aqui já se encontravam. Seus corpos tinham sido preparados em capela, e traziam dentro de si dispositivos naturais de sobrevivência. Eles só corriam um perigo de afogamento ou destruição física. Seus maiores inimigos eram os grandes animais e os acidentes. Mas, perguntou Neiva, e sua fisiologia? Eles eram iguais a nós em outros pontos. Eles comiam, bebiam, falavam e se reproduziam. Sim, filha, eles eram normais em tudo. Sua língua, no princípio era a mesma, mas aos poucos, ela foi se diferenciando, conforme os grupos com que foram convivendo. Em algumas regiões da Terra, ainda se fala a língua original dos Equitumãs, inclusive em algumas tribos de índios brasileiros. Mas, além da linguagem articulada, eles usavam a telepatia entre si. Isso, aliás, foi que causou a degenerescência da língua inicial. Para se entender com os outros, eles adaptavam sua linguagem a um meio. Amanto continuou com certa dificuldade de absorver essa ideia de imortalidade. Se eles comiam, bebiam, respiravam, como é que podiam se livrar das infecções e das doenças? Eles não envelheciam. Sim, Neva, eles envelheciam, se tornavam mais velhos pela passagem do tempo, mas sem degenerescência. Suas células traziam em si princípios diferentes das células dos seres comuns. Na verdade, os mais velhos eram apenas mais experientes, mais adaptados às tarefas. Eles amadureciam na sua alma, mas não no seu corpo. Eles contavam, ainda, na conservação de seus corpos, com a assistência dos mestres, com quem mantinham contatos permanentes. Às vezes, acontecia de um Equitumã não evoluir de acordo com a tarefa e ceder seu corpo a outro, que sofrera um acidente. Nesse caso, o espírito do cedente, simplesmente, era recolhido ao planeta de origem. Mas, o importante, Neva, é o que se passava na questão da reprodução. Em capela, eles eram organizados em casais afins, almas gêmeas, e não havia reprodução como aqui na Terra. Creio que o sistema de capela está um pouco fora da compreensão dos terráqueos. É melhor não tentar explicar, dada a tendência que vocês têm ao antropomorfismo. Mas, aqui, eles foram submetidos ao processo sexual normal e tiveram filhos. Só que seus filhos nasciam com um organismo comum, igual ao dos mortais. Assim, foram nascendo outros Equitumãs mais preparados para a Terra, bem como iam se desenvolvendo. Suas mentes ágeis permitiam a constituição de organismos adaptados às regiões onde nasciam.
Daí os tipos diferenciados, que deram origem às raças modernas, como contam precariamente seus historiadores e antropólogos. O principal estímulo dos Equitumãs era o seu livre-arbítrio. Eles eram pequenos deuses, a quem estava entregue a tarefa de civilizar um planeta, e dispunham de ampla liberdade para isso. Seu único compromisso era observar os propósitos civilizatórios aprendidos nas escolas de capela. A ideia fundamental era o estabelecimento de condições ecológicas que permitissem a vinda de novos imigrantes. Famílias espirituais inteiras sonhavam com a oportunidade de colonizar a Terra, colaborar na obra de Deus. Mas, se eles dispunham das grandes vantagens de seres extraterrenos, eles tinham as desvantagens do terráqueo na sua animalidade física. Cedo se manifestou a velha luta entre suas almas e seus espíritos. E eles tinham religião. Tinham o que nós podemos chamar de um conjunto doutrinário, cujas coordenadas eram formadas pela hierarquia planetária, cujo centro era o Sol. Com isso, eles não tinham preocupação com a busca de Deus, pois tinham um universo amplo e objetivo suficiente dimensionados para não necessitar a busca de uma finalidade. Mais tarde, no declínio de sua sintonia com os planos iniciais, essa doutrina derivou na religião do Sol. Se os historiadores quiserem traçar o percurso dos Equitumãs na Terra, basta catalogarem as regiões e os povos que adoravam o Sol. Durante 1000 anos, os planos seguiram a trajetória prevista. Os núcleos foram se expandindo, e muitas maravilhas foram se concretizando na Terra. Basta que se observem alguns resíduos monumentais na superfície para se ter ideia. Verdade é que essas ruínas são de difícil interpretação pelo homem atual. Uma coisa, porém, elas evidenciam: as ciências e as artes que permitiram sua elaboração estiveram fora do alcance do homem atual. Até hoje os cientistas não conseguiram explicar, por exemplo, o porquê e como foram feitas as estátuas da Ilha de Páscoa ou as pirâmides. A partir de agora, uma parte desses mistérios será desvendada. 2 fatos contribuirão para isso: a curiosidade científica despertada para fatos estranhos e as convulsões que a Terra irá sofrer. Os Equitumãs se comunicavam de várias maneiras. Dispunham de forças psíquicas e aparelhos que lhes permitiam a troca de experiências. Isso explica, em parte, as semelhanças arqueológicas que estão sendo encontradas em lugares distantes e, aparentemente, sem possibilidades naquele tempo de comunicação entre si. Também viajaram entre planetas e chegaram não só à Lua, como a Marte e outros lugares do nosso sistema. Essas viagens, porém, só foram feitas no 2º milênio, com o começo da hipertrofia dos seus egos, à semelhança do que está acontecendo agora. A partir do 2º milênio, isto é, há 31.000 anos, eles começaram a se distanciar de seus mestres e dos planos originais. Seguros na sua imortalidade e intoxicados pela volúpia de encarnados, eles deixaram dominar pela sede do poder. Depois de muitas advertências, seus mestres tiveram que agir. Ao findar o 2º milênio de sua vida, eles foram eliminados da face da Terra. Como isso se passou será de difícil compreensão para vocês. Foi uma nave gigantesca, denominada Estrela Candente, que percorreu os céus da Terra, executando a sentença divina. Em cada um dos núcleos Equitumãs, a Terra se abriu e eles foram absorvidos, triturados e desintegrados. Neva, fascinada, ouvia a narrativa. E seus olhos se voltaram de novo para o Titicaca. Agora, compreendia o que vira com seus olhos espirituais. Aqueles corpos, aquelas máquinas, eram dos Equitumãs. Sim, Neva, prosseguiu Amanto, aqui é o túmulo deles, e como esse, existem outros túmulos. Agora, com o próximo degelo dos polos, muita coisa virá para a luz do Sol. Mas, e aí?
Perguntou Neva. Quer dizer que o plano falhou? E o que foi feito desses espíritos? Não, Neva, o plano não falhou. Apenas não se cumpriu em toda a plenitude. Muita coisa foi feita que permitiu a evolução da Terra. Já os grandes animais haviam sido eliminados, tornando habitáveis as principais porções de terra. Os princípios da tecnologia e as sementes da vida social formavam um lastro imperecível na mente de muitos habitantes. O padrão espiritual então existente foi permitindo a materialização da natureza, e tudo se foi modificando. Os imortais Equitumãs foram se transformando em lendas e deuses, e o homem foi construindo suas cidades, suas religiões. A partir daí, os grandes missionários começaram a vir à Terra, e os Equitumãs, recolhidos no planeta-mãe, começaram a reencarnar nos descendentes de seus antigos corpos. Aí, então, teve início outro tipo de luta. Alguns desses espíritos, saudosos de seu antigo poder, começaram a se organizar no etérico da Terra, formando falanges. Os antigos poderes psíquicos foram sendo sedimentados em manipulações mediúnicas e os dois planos, o físico e o etérico, intensificaram seu intercâmbio. Um grande missionário, que hoje, para nós, se chama Seta Branca, o responsável pela estrela candente, reuniu os remanescentes mais puros e os dividiu em 7 tribos, que foram distribuídas nos antigos pontos focais dos Equitumãs. A eles coube recomeçar a tarefa interrompida. Cada tribo compunha-se de 1000 espíritos. Foi aí que foram criadas as hierarquias dos orixás, os grandes chefes, que tinham a virtude de se comunicar com os mestres. Essa palavra afro-brasileira é muito adequada, pois quer dizer exatamente divindade intermediária entre os crentes e a suprema divindade. Cada orixá tinha, a seu serviço, outros 7 orixás de menor grau, e estes, por sua vez, também o tinham. Daí para cá, essa linguagem se firmou no plano espiritual, pois corresponde à organização septenária das falanges. O processo civilizatório dos descendentes dos Equitumãs se foi realizando nos milênios subsequentes. Cada orixá deu características especiais ao processo de sua tribo, mas conservava os princípios básicos. Daí as semelhanças entre religiões de povos antípodas, principalmente no culto ao sol. 2 dessas tribos deixaram caracteres mais marcantes. Os que, mais tarde, chamaram-se Incas, e os posteriormente conhecidos como Hititas. Outra tribo que, também, teve muita importância nos acontecimentos, foi a dos índios, cujo núcleo foi iniciado aqui, nas margens deste lago. Cedo, eles adentraram para leste, em direção ao Atlântico, e para o norte, na rota do Amazonas. Mas, Amanto, ao que parece, essa tribo de que você está falando, não teve grande projeção. A gente nunca ouviu falar de civilização aqui, no Brasil, e quando os portugueses chegaram, aqui só havia mesmo índios em estado primitivo. Como se explica isso? Neva, é preciso lembrar que estamos falando de um longo período de tempo da Terra, em termos de centenas de séculos. Sim, Neva, aqui houve e floresceram grandes acontecimentos civilizatórios. Só que, desde muito cedo, esta região, principalmente o território que veio a constituir o Brasil, ficou sendo a reserva espiritual do futuro. Todas as precauções foram tomadas para que aqui se desenvolvessem certas características espirituais, que permitissem o recomeço de novos ciclos. Digamos que a América Ocidental, particularmente o Brasil, tenha sido considerado o celeiro do futuro. Aqui, Neva, tem sido berço de grandiosas missões, e as relações de seus habitantes com os mestres têm sido muito intensas. Mas, Amanto, como é que isso passou desapercebido, não tendo sido registrado? Neva, toda a elaboração espiritual exige silêncio e recolhimento.
Enquanto outros povos se lançavam à conquista do mundo físico, na busca do poderio material, domínio de seus vizinhos, lances heróicos e construções monumentais, as tribos desta região se aconchegavam na floresta amena, nas facilidades do clima suave e abundância da natureza. Por isso, digamos que tudo aqui permaneceu propositadamente oculto, ou melhor, quase tudo, mas foi isso, Neva, que permitiu o florescimento atual. Repare como tudo, na civilização brasileira, tem algo diferente. Veja como é marcante a capacidade do seu povo em absorver os que vêm de fora, sem hostilidade, e como o estrangeiro se adapta depressa. Repare na religiosidade natural, sem a rigidez dogmática. Repare na ausência de conflitos bélicos mais contundentes e repare, também, na vivacidade natural do seu povo. Repare em tudo isso, Neva, e você irá compreender o que aqui se passa e se passou. Mesmo atualmente, minha filha, muita coisa está acontecendo que ninguém, ou quase ninguém, sabe. Na intimidade do território do Brasil, tribos inteiras mantêm contatos com os mestres capelinos, e grandes missionários trabalham em consonância com os planos de capela. Trabalham em que sentido? Na manipulação das energias mediúnicas, em favor das populações do Brasil. Grandes problemas de seu país têm sido resolvidos com seu auxílio. Mas, deixemos isso para mais adiante. Agora, quero lhe explicar qual a relação existente entre a pré-história da América e a situação política atual do Brasil, o porquê de tantos reajustes e situações embaraçosas, como a desse homem a quem você prometeu ajudar. Amanto, é bom que você me explique, porque já estou ficando meio perdida em relação ao tempo e aos acontecimentos. Não se esqueça, Neva, de que o tempo é muito relativo. Nos planos invisíveis, não existe a mesma contagem de vocês encarnados. Mas, voltemos um pouco aos Equitumãs. Eu lhe disse que muitos dos primitivos espíritos, que participaram do povoamento inicial, foram recolhidos e voltaram a reencarnar nos seus próprios descendentes, desta vez porém, sem as condições de imortalidade. Ao desencarnarem de suas agora curtas vidas, eles se recusavam a seguir os rumos normais de capela, e preferiram perseguir suas próprias quimeras, nos planos etéricos. Juntaram-se assim, em falanges, e graças ao conhecimento adquirido, procuraram sempre reproduzir a situação inicial. Esqueceram-se eles, de que desta vez, não tinham a bênção de Deus e nem o auxílio precioso dos mestres, suas máquinas e seus corpos imperecíveis. Mas, eles nesse plano, não são imperecíveis. São, Neva, mas no sentido inverso do que foram na Terra física. Nos seus corpos iniciais, os princípios vitais lhes permitiam viver, como aconteceu com quase todos, até a destruição externa, propositada. Suas mentes, porém, através de suas almas, se evoluíam e progrediam sem parar. Na economia sideral dos planos da época, a indestrutibilidade dos corpos atuava como fator de segurança, que permitia a esses seres enfrentar as tarefas ciclópicas sem titubear, além do respeito que impunham a seus descendentes, as vantagens da memória física milenar, e outras. Já no plano etérico, sem as vantagens do plano físico, sem a contínua assistência dos mestres e sem os planos da engenharia sideral, suas mentes foram se degenerando, na atrofia inexorável desse plano. Isso é um círculo vicioso, em que o ser cada vez perde mais as perspectivas e se ilude com as próprias sensações. Grande parte de sua atividade se concentra na alimentação dos seus corpos etéricos, cuja maior fonte de energia é o ectoplasma da Terra, dos seres vivos. Em vez de terem suas cabeças erguidas para o céu, para as fontes puras de energia divina, são obrigados a tê-las voltadas para baixo, para os seres encarnados, de onde parte sua alimentação energética.
E o coração do homem está onde estão seus interesses. Tudo que acontece com os seres humanos lhes interessa. Tendo uma falsa noção de poder, remanescência dos poderes que possuíam, eles sempre pretenderam influir nos acontecimentos humanos, e em parte, o conseguem. Sua confusão mental, entretanto, os faz crer ser possível a retomada da antiga posição de 300 séculos antes. Assim, Neiva, podemos juntar duas épocas distantes e entender os enredos tenebrosos dos dias atuais. Equitumãs encarnados, Equitumãs no invisível etérico e Equitumãs nos planos mais evoluídos, esses são os elementos das lutas atuais no Brasil. Hoje, esses espíritos nem sabem mais que foram os poderosos Equitumãs, que foram a Lua e a Marte. Os que estão encarnados têm menos noção ainda. Acrescente-se, ainda, que esses encarnados, presos aos círculos kármicos, vêm se endividando e pagando dívidas, num círculo quase vicioso. Muitos dos atuais políticos passaram pelas lutas dos últimos 2 ou 3 mil anos, talvez mesmo anteriores. E agora, no fim de mais um ciclo, quando o planeta urge passar a categorias melhores, fazem-se necessários o reajuste e o reequilíbrio. Por isso, os inocentes de hoje não o foram ontem. É preciso ter compaixão e ajudá-los, mas isso deve ser feito com a serenidade que o Cristo nos proporciona, com a justiça evangélica de as árvores serem conhecidas por seus frutos. Neiva quedou-se pensativa. Pela sua mente ágil passavam quadros vertiginosos de destinos seculares. Lembrava-se agora das figuras que lhe pediam auxílio, mas as via multiplicadas por existências incontáveis, encarnações terríveis, quando participavam de épocas tenebrosas da história humana. Amanto, o professor, tirou-a gentilmente da abstração. Neiva, disse ele, carinhoso, creio que, por hoje, já basta. Você agora tem material suficiente para entender os políticos que vão lhe procurar em número crescente. Mantenha sempre a sua calma e lembre-se de que é simples portadora da mensagem divina, simples espírito consolador. Ela acordou, suavemente, no seu corpo refeito, e retomou suas tarefas. A ilha de Omeiocan. A situação política do país evoluiu para novas fases e novos sistemas. A perplexidade dos primeiros momentos foi sendo substituída pela expectativa de mudanças e, aos poucos, as novas formas foram se firmando. Naturalmente, isto acarretou a queda de alguns e a ascensão de outros. Lentamente se foi formando o novo conceito geral das coisas e as queixas passaram a ser privativas de pequenos grupos ou indivíduos, sem possibilidades de extravasamento público. Esse fenômeno, compreensível no contexto existente, resultou no aumento de sigilo no atendimento de Neiva e no tratamento de dores mais profundas. Seu coração doía cada vez mais, ao amparar aqueles homens sofridos, e sua dor era maior face à discrição que era obrigada a manter. Penalizados da sua solidão, seus amigos espirituais não a abandonavam nem um minuto. Mas Neiva não era portadora, apenas, de um coração sensível. Sua mente ágil comparava, deduzia e induzia, com base nos novos elementos fornecidos pela história dos Equitumãs. Sempre que algum caso lhe despertava maior comiseração, ela ia buscar o fio da meada naquelas vidas de um passado remoto. E assim, fazendo repetidas viagens ao Titicaca e outras paragens desconhecidas, sempre assistida pelo gentil Amanto, ela foi acumulando conhecimentos e informações. Mas, o local que mais atraía era o lençol líquido do cimo dos Andes. Amanto constantemente a lembrava dos tesouros que ali estavam submersos, e ela procurava entender o sentido desta advertência. Certa vez, Amanto disse:
Veja, Neiva, o cabedal de conhecimentos que essas coisas irão representar para a ciência atual. Não vejo o porquê disso, Amanto. Afinal, são simples corpos e algumas máquinas. Sim, Neiva, são simples corpos e máquinas. Mas, você já pensou no que irá representar, para o homem atual, o encontro disso tudo? Imagine o choque que irá causar para a mente estratificada e antropomorfa, saber que essas máquinas e esses seres já viajaram pelo espaço sideral, moveram montanhas e representam um conhecimento da química e da física quase inconcebível atualmente. E você acha, Amanto, que isso será descoberto e que o homem atual vai realmente tomar conhecimento desse fato? Sim, Neiva, e de formas várias. A pressão dos acontecimentos humanos, o verdadeiro torniquete de dor, porque a humanidade vai passar, produzirá uma sensibilização da psique que irá extravasar a sofisticação intelectual. Com esse aumento de receptividade, o fenômeno mediúnico deixará de ser privativo do espiritismo para se tornar mais uma forma vivencial cotidiana. Cada vez mais, os cientistas lançarão mão dos recursos psíquicos como instrumento de pesquisa. Você já imaginou, Neiva, esse mesmo fenômeno que está acontecendo agora, você e eu, em corpos etéricos, penetrando na intimidade do passado, invisível aos olhos físicos, reproduzido por pessoas comuns? E se fosse combinado o processo mediúnico com os recursos científicos? Você já pensou, Neiva, no fato de que, em 5 segundos, nós podemos nos transportar para qualquer parte da Terra e registrar os fatos com a mesma acuidade dos sentidos ou das máquinas? Pense em tudo isso, Neiva, e você entenderá a nossa tarefa, o porquê de estarmos sempre em busca de alguma informação adequada aos problemas que afligem seu povo. Por outro lado, Neiva, o ciclo atual está se fechando com grande rapidez. Da mesma forma que no passado, a Terra se convulsiona e se transforma. Não creio que irá ser preciso os homens mergulharem nessas águas. A montanha se contrairá e despejará, pelas encostas, terra e água, nas quais rolarão corpos e máquinas, os testemunhos físicos desta era remota. Mas, Amanto, com cataclismos desses jaez, não creio que haja pessoas em condições de tomar conhecimento, nem isso irá ser fisicamente possível. Talvez você tenha razão, Neiva, talvez, tudo irá depender da reação humana aos avisos que estão cada vez mais constantes. Não se esqueça de que a misericórdia divina exaure até o último centil de oportunidade. O homem moderno, apesar das angústias em que vive, tem também, à sua disposição, magníficos instrumentos de alerta. Veja, Neiva, as maravilhas da comunicação atual e o desprendimento cada vez maior dos preconceitos, até mesmo científicos, e a avidez com que o ser humano atual absorve as coisas do céu. Veja tudo isso, e você entenderá as possibilidades que existem daquilo que os religiosos chamam de salvação. E assim, através dessas inúmeras oportunidades, Neiva foi compreendendo o alcance das palavras de Amanto. O tempo terreno corria na lentidão das volutas astrais. Certa vez, a Xalana pairava sobre os Andes, e ela, com a perspicácia dos seus olhos espirituais, a tudo observava. Amanto apontou para uma pequena ilha, perdida na imensidão azul. Ali, Neiva, está o que resta da grande Omeiocan de Jaguar. Atualmente, ela se chama a Ilha de Páscoa. E é apenas o recanto turístico a despertar a curiosidade de todos. A Xalana eterizada pousou suavemente numa elevação deserta, e Neiva pôde observar a Ilha de Páscoa. De pronto, sua atenção foi atraída pelas estátuas enormes que cercavam quase toda a ilha. Todas iguais, em sua maioria enfileiradas próximas ao mar, mas pareciam sentinelas grotescas de um exército mudo.
Algumas jaziam deitadas na encosta de um monte central, e quase todas ostentavam uma espécie de chapéu. Já habituada na observação do lago Titicaca, ela se pôs logo a rememorar o conjunto de ideias e imagens que lhe assomavam à mente, e a recompor histórias. Amanto, então, começou a conduzi-la em perfeita viagem mental. Ele disse: Neva, você me perguntou, uma vez, se a civilização dos Equitumãs havia falhado, e eu lhe disse que isso havia acontecido apenas parcialmente. Pois bem, observe agora um dos resultados de seu trabalho. O que você está vendo agora aconteceu, mais ou menos, 25 mil anos depois que eles já haviam desaparecido. Portanto, há uns 5 mil anos. Das tribos redistribuídas pelo grande orixá da estrela candente, haviam se formado inúmeros clãs, que percorriam as terras planetárias, formando toda a espécie de povos e gente. A tarefa construtiva prosseguia sempre, em todos os recantos da terra, e os Equitumãs de boa índole, sintonizados com os mestres, iam e vinham entre Capela e a terra, no contínuo processo reencarnatório. Mas, apesar dos milênios que decorriam, as bases de sua formação inicial continuavam atuantes. Sua luta maior era contra o pavor da morte. Mas, Amanto, observou Neva, não consigo entender isso muito bem. Se eles eram espíritos evoluídos, a ponto de se prestarem a essa árdua tarefa, não sabiam eles que a morte não existe, que eles apenas mudavam de estado a cada fim de existência? Neva, sei que isso é difícil de ser entendido, até mesmo por você, mas o processo de habitação de um espírito num corpo físico é sempre penoso e complexo. Você já ouviu falar num escafandro, desses que os homens usam para descer ao fundo dos mares? Pois bem, a situação de um espírito encarnado é semelhante à de um escafandrista. Seus movimentos são inibidos pela pesada roupagem carnal e suas comunicações são esporádicas e difíceis. Observe sua própria vida, Neva, e você entenderá o que quero dizer. Agora, por exemplo, você está lépida e desinibida, não está? E o que acontece quando você volta para o corpo? Vê as dificuldades, entendeu? E, creio que entendi. Aqueles espíritos, prosseguiu Amanto, habituados a milênios de vida sutil, só aos poucos iam se acostumando com os percalços das jornadas no planeta Terra. Foi preciso muitas encarnações para que aqueles capelinos se transformassem em terráqueos. A história dos Tumushi mostra bem isso. Tumushi. Sim, Tumushi. Havia um grande orixá chamado Jaguar, que juntamente com sua alma gêmea, plantou a mais linda flor civilizatória nesta região. Que nome esquisito para um orixá! Exclamou Neva. Esse nome, Neva, foi-lhe outorgado pelos habitantes adinos, cuja língua ficou sendo conhecida como Quichua. Significa sangue, luta, briga, valentia, e acabou por nomear os felinos, como as onças, panteras, etc. Aliás, Neva, a ligação com felino serviu para testemunhar a existência deste orixá, em inúmeros monumentos e inscrições, através da sua representação pictórica. Com sua longa experiência na Terra, ele encarnou, com sua alma gêmea, e cerca de 800 espíritos escolhidos. Formado o clã, eles passaram a ser conhecidos como Tumushi. Em sua maioria, seus membros eram cientistas, principalmente grandes químicos e físicos. Por seus próprios meios, eles construíram uma chalana que lhes permitia se deslocar para qualquer parte da Terra. Isso os diferenciou, logo, das outras tribos, e garantiu para eles certa paz em meio às lutas permanentes. Dedicavam-se a várias artes e eram grandes tecelões. Viajavam muito, e tinham seus próprios rituais. Como medida de precaução contra o desencarne incerto, eles traziam um sistema de não procriação e de melhor durabilidade física.
Eles viveram, em média, 200 anos da Terra, e traziam, impressa no peito, a data de seu desencarne. Comunicavam-se constantemente com os mestres capelinos, e sua chalana mantinha contatos com outros povos da Terra. Mesmo com todas essas medidas de precaução, cedo se manifestaram grandes dificuldades. A partir de certo estágio, eles começaram a perceber que os contínuos contatos com os mestres, que vinham em suas poderosas naves, iam produzindo certo enfraquecimento na vida animal e vegetal local. Os indivíduos das áreas afetadas morriam cedo e a vegetação se tornava raquítica. Por outro lado, o contínuo estado de belicosidade das tribos com que entravam em contato feria fundo sua susceptibilidade. Amanto, interrompeu Neiva, quero que me explique uma coisa que está difícil eu entender. Se esses Tumushi eram tão adiantados, a ponto de possuírem uma chalana, como é que se explicam suas lutas, suas guerras e as dificuldades com o meio ambiente? Essa é uma boa pergunta, Neiva. Sim, por quê? Para que eu lhe responda, é preciso comparar as ideias do que seja civilizar, nos termos dos planos daquele tempo, e o que seria a mesma coisa, em termos do seu tempo, Neiva. Civilizar, para os mestres capelinos, significava trazer, ou melhor, criar um tipo humano, de acordo com um processo evolutivo, em 3 planos diferentes: o físico, o psíquico e o espiritual. A natureza da Terra tinha um determinado ciclo em andamento, com suas variações geológicas, vegetais, minerais e animais. O transformismo lento modifica a superfície e as várias camadas, mas essa lentidão é apenas relativa ao período de modificações. Naquela época, as transformações da Terra eram violentas e rápidas, emergindo dos degelos, devido à maior aproximação do Sol. Os vegetais, em adaptação e escassos nas regiões montanhosas, convidavam ao nomadismo espontâneo. Os animais, em sua maioria de grande porte, como o javali, o urso, os felinos e outros, constituíam ameaça permanente à integridade física. Civilizar constituía, pois, a modificação daquela tônica agressiva para uma harmonia ecológica mais propícia ao homem. A missão era a de tornar a Terra habitável para o homem. É preciso não esquecer que o homem já existia, porém todo absorvido pela luta da sobrevivência, no estado de defesa permanente, submisso à natureza e à vida instintiva. A predominância, embora variável, era da tônica física. O psiquismo ficava colocado em segundo plano, um psiquismo mais voltado para o plano físico, para as coisas mais imediatas da vida cotidiana. Os olhos viviam voltados para o chão, para o ambiente imediato. Sabedor disso, Jaguar vinha munido de 2 armas fundamentais: a ausência da procriação e um instrumento de reconhecimento aéreo, que era a sua chalana. Sem o empecilho dos filhos, eles podiam se dedicar às artes criativas e estudar as formas de domínio do ambiente, criar instrumentos mecânicos e científicos. Com sua chalana, Jaguar percorria os pontos da Terra onde outros orixás executavam a mesma tarefa, em ambientes físicos diferentes. Isso, Neiva, explica as questões de conhecimentos de astronomia, dos calendários, dos cultos, do trato com os materiais e as semelhanças nos templos, pirâmides, esfinges, estátuas, cerâmicas, cerimônias, que a ciência atual se esforça para explicar em termos de migrações e contatos puramente físicos. Naturalmente eles não dependiam exclusivamente da chalana, pois eram profundos conhecedores dos sistemas de comunicação psíquicos, além das preciosas fontes de informações, que eram os mestres capelinos. Tais recursos, porém, não eram suficientes para compensar a rudeza da tarefa.
ao perceberem que poderiam ser esmagados pelo ambiente, contrariando seus propósitos, que eram opostos, ou seja, de domínio do ambiente, eles optaram por uma tangente, e os Tumushi voltaram seus olhos para a então grande ilha de Omeiocan. Isso oferecia várias vantagens, e dentre elas, a mais importante era a distância do continente. Com seus instrumentos, sua química e sua física, construíram barcos e se apossaram da ilha, até então desabitada. Amanto, interrompeu Neva, isso que eles estavam fazendo, é o que vocês chamam civilizar. E o que seria civilizar nos dias atuais? É verdade, Neva. Ainda não lhe expliquei a diferença. Civilizar, para o homem atual, é inculcar a tônica predominante de padrões existentes, sejam tecnológicos, morais ou religiosos. Por exemplo, os conquistadores europeus consideravam civilizar a transformação das populações indígenas, de um status religioso e moral, para o status de que eram portadores, no caso em apreço, o cristianismo. Disso resultava apenas uma transformação, a substituição de uma forma civilizatória por outra, considerada mais adiantada. Não havia, nisso, criação, mas apenas modificação. No caso dos Tumushi, havia criação, não segundo padrões pré-estabelecidos, mas sim, segundo um plano harmonioso de conjunto, cujos padrões iam sendo criados, pois inexistiam na Terra. Com o avanço nestas revelações, Neva, você irá tendo uma ideia mais clara a respeito. Voltemos, agora, aos Tumushi. Na realidade, eles não abandonaram o continente, pois mantinham pontos de irradiação, onde concentravam suas realizações. Nesses pontos foram construídos fabulosos monumentos, planejados cuidadosamente para as finalidades a que se destinavam. Com seu poder de levitação mecânica, usando processos físicos de forças magnéticas, eles podiam movimentar, com relativa facilidade, grandes blocos de pedra, qualquer que fosse sua natureza. Tais pedras eram lavradas por processos químicos e trabalhadas com ciência e arte. Sua arquitetura era orientada em função de um relacionamento, visando a recepção de forças do planeta-mãe e de outros corpos do sistema solar. Tais finalidades estão sendo estudadas hoje, em função de seu aspecto religioso. Isso se constitui em mais um triste engano antropomorfo. Na realidade, elas eram múltiplas e variáveis, inclusive no tempo. O que ontem servia para a captação da energia lunar, poderia ser, hoje, um simples depósito ou túmulo. É preciso que a gente não esqueça da dinâmica do mundo físico de então, e suas modificações violentas. A prova de que os Tumushi, como outros grupos, de épocas diferentes, tomavam em consideração a movimentação geológica, está na sobrevivência, até hoje intacta, de muitos desses monumentos. Outro aspecto notável é que os descendentes dos Ektumãs eram hábeis metalúrgicos e sabiam avaliar as condições geológicas do solo. É preciso ainda que a gente se lembre de que não se tratava de uma experiência isolada. Nos 7 pontos fundamentais do globo, as mesmas coisas se desenvolviam, com características próprias. No Egito, por exemplo, eles faziam suas pedras utilizando os sedimentos desérticos e o material da superfície. As coincidências entre pirâmides das Américas e do Egito não são apenas aparentes. Na realidade, havia ampla troca de informações e experiências nas construções de ambos os lados. Outra coisa notável, que ainda não foi bem examinada pelos cientistas atuais, é a relação posicional dessas construções. Tais monumentos foram construídos em função de um plano global do planeta. Os Tumushi possuíam o que eles chamavam de Mutupim, que equivalia a uma aerofotografia da Terra, como a feita pelos satélites artificiais, e é evidente que seu uso se destinava a consultas em função desse planejamento.
E, assim, a ilha de Omeiocan foi transformada na sede científica do planeta e no centro da comunicação interplanetária. Ali chegavam, e dali partiam as grandes chalanas, vindas de Capela. Ali, também, se realizavam as grandes conferências dos orixás, os chefes máximos dos planos civilizatórios da Terra. Mas, Amanto, objetou Neiva, o que estou vendo é uma pequena ilha, e está me parecendo acanhada demais para conter tudo isso que você fala. Neiva, faça a mesma coisa que você fez com relação ao Titicaca, e você verá. Neiva intensificou sua visão espiritual e percebeu que a ilha fora bem maior, e o que ela via atualmente era apenas uma ponte emergente, a parte mais alta, que ficara acima do nível do Pacífico. Embaixo, nas profundezas do oceano, havia complicadas construções de pedra, túneis, grandes abóbadas e um enorme túnel que, aparentemente, ligava a ilha ao continente. E essas estátuas, Amanto, para que serviam? Elas tinham várias finalidades, e dentre elas, serviam como portas indicativas. Embaixo de algumas delas existem entradas para as câmaras subterrâneas. Elas também faziam parte de um plano de padronização e estavam para ser exportadas quando o período dos Tumushi chegou ao fim. Ali existia uma espécie de usina, onde elas eram fabricadas em série. Mas, Amanto, o que aconteceu com eles? Como sua missão não era o estabelecimento de uma estirpe e suas vidas eram muito sacrificadas no penoso relacionamento com Capela, deram-na por terminada. Embora eles tivessem qualidades físicas especiais, viviam em distônia com as realidades planetárias, sem a osmose natural. Na verdade, eles viviam em constante luta com um conjunto de leis que regem os planos físico e psíquico da maioria. Mas, sua missão já havia sido cumprida, e o grande jaguar deixará sua marca em vários pontos da Terra. Sabendo que seu fim se aproximava, pois trazia no peito a data de sua passagem, ele visitou, em companhia da esposa, os locais de trabalho, e desapareceu. Seu povo continuou ainda por algum tempo a missão, mas, sem o impulso do seu líder, acabou por abandonar a ilha e se dissolver. Mais tarde, em encarnações sucessivas, foram portadores de notáveis traços civilizatórios, que serviram para o preparo do grande berço do terceiro milênio. As recordações de suas atividades iam se transformando em lendas e eles foram chamados de deuses. Sua experiência foi retomada depois, pelo povo que veio a se chamar Inca. Mas a orientação aguerrida que estes seguiram impediu a encarnação dos antigos cientistas Tumushi, e a civilização incaica tomou aquelas características semi-bárbaras que a história registra. Mas, Amanto, o que aconteceu com a ilha de Omeiocan? Foi, praticamente, engolfada pelo mar. Naqueles dias, as irregularidades da natureza se manifestavam em degelos, alternados com secas terríveis. Em cada degelo, os mares se enfureciam e varriam os litorais com violência, enquanto as águas dissolviam terras e montanhas. A Terra procurava novas acomodações em torno do Sol, e isso causava verdadeiras convulsões em suas entranhas. Isso explica, Neiva, as dificuldades dos cientistas atuais em estabelecer uma cronologia exata dos fatos civilizatórios. Eles se baseiam em fragmentos e objetos, mas esquecem as transformações porque todo esse material passou, no contínuo transformismo das rochas e metais abaixo da superfície. O mesmo acontece na interpretação dos registros escritos ou pictóricos, diferenças de calendários ou símbolos representativos. Há, ainda, um fator que não costuma fazer sentido no approach científico, que é a atividade deliberada no fazimento das coisas da natureza. O que você quer dizer com atividade deliberada, Amanto? Refiro-me a modificações em que o curso da natureza era alterado com certas finalidades.
Por exemplo, a existência de grandes animais, como os mastodontes. Eles tiveram que ser banidos desta região, e isso foi feito. Outras coisas desse tipo aconteceram, e ainda acontecem, quando há uma relação direta entre os mestres e a humanidade. Os poderes do homem em relação ao meio são imensos, principalmente em seu aspecto destrutivo. Mas, esses poderes são consideravelmente aumentados quando a força do homem se conjuga com as forças do espírito, construtivamente. É amanto, isso parece lógico. Mas nada disso está acontecendo atualmente, pelo menos que a gente saiba. Está sim, Neva, e em maior escala do que o homem possa pensar. Não esqueça que os seres humanos são relativamente condicionados em relação às notícias do que se passa no seu planeta. Em muitas regiões da Terra estão acontecendo fatos extraordinários, principalmente onde a atual civilização ainda não penetrou. No interior da África, por exemplo, estão sendo feitas modificações na vida animal, com que o homem nem sonha. Em cada plano de vida existe sempre uma interferência, sempre visando o aperfeiçoamento das condições do planeta. Mas a verdade é que a gente nada percebe disso, Amanto. Digamos, por exemplo, nós aqui em Brasília. Tudo que a gente sabe que acontece é coisa natural, corriqueira, mas acontece, Neva, e acontecerá mais. Não esqueça o que já lhe disse, quando me referi a cada plano. 3 são as tônicas: a física, a psíquica e a espiritual. Há regiões de predominância física, outras de hegemonia psíquica e outras, ainda, de domínio espiritual. A tônica de Brasília e das regiões próximas é essencialmente psíquica, com tendências ao espiritual. É, pois, natural que as modificações sejam de ordem psíquica ou espiritual, e não animal ou física. Repare bem, Neva, como um bom exemplo, o que se passa no templo do amanhecer, e você irá entender a diferença entre o natural e o deliberado. A própria mediunidade da doutrina do amanhecer é uma prova disso. Creio que será relativamente fácil a qualquer conhecedor dos princípios da mediunidade compreender essa diferença se observar os trabalhos sem ideias preconcebidas. Amanto, foi bom você me advertir disso. Afinal, para nós da corrente, tudo é tão natural, tão espontâneo, que a gente nem nota a presença da mão de Deus. Sim, Neva, a presença da mão de Deus. E o que é a mão dele, senão a presença constante dos mestres, os grandes orixás que orientam a fenomenologia mediúnica, tão característica de nossa corrente. E assim, Neva, acontece em todos os setores de atividades do mundo. Existe, sempre, a presença deliberada. Apenas, o orgulho humano, o egocentrismo exacerbado, é que não deixa perceber isso. Felizmente, os planos divinos não ficam na dependência da percepção da sua forma de agir. Pouco importa, para os mestres, que os homens percebam ou não sua ação na Terra. Na verdade, isso fica reduzido a uma questão de foro íntimo, de cada ser humano, individualmente. Cada um vê a mão de Deus à sua maneira. Essa despreocupação com o reconhecimento das atividades dos emissários do alto é porque os mestres sabem que, tão pronto o espírito desencarna e consegue chegar a certos planos, logo se conscientiza e fica sabendo. É verdade, Amanto. Agora posso compreender melhor o juízo humano. De fato, não adianta muito tentar explicar as coisas. É preciso que as pessoas entendam por si mesmas, se compenetrem das realidades. A tônica do Brasil, variando as regiões, é de psiquismo inclinado ao espírito. Em algumas, predomina o psiquismo puro, sem a direção espiritual. Isso explica, Neva, as tendências para superstições ou animismo, e explica também as pretensões iniciáticas.
Estas resultam, geralmente, da intelectualização dos fatos do espírito, da confusão entre a mente concreta, racional, e a mente perceptiva do transcendente. Mas, Amanto, em vez de se explicar esse fenômeno em termos de regiões, não seria melhor falar em grupo humanos? Sim, Neva, em parte você tem razão. Apenas cumpre notar que os espíritos planejam suas encarnações em famílias e tipos humanos condizentes com sua tônica evolutiva. Isso produz certo padrão de comportamento. Observe os hábitos regionais dos habitantes do sul do Brasil e os do norte, e você irá perceber bem a nuance. Voltando agora aos Tumushi, Neva, quero lhe relatar certos acontecimentos e características que irão explicar muitas coisas desse passado. Uma delas, de suma importância, é o início dos núcleos civilizatórios em regiões montanhosas. O principal motivo deriva das primeiras tribos de Equitumãs, que vinha para o estabelecimento de uma era dos metais. Repare, Neva, como seus historiadores dividem as civilizações antigas em termos de metais, referindo-se sempre ao cobre e ao bronze, com base nos instrumentos que encontram nas escavações. Na verdade, os Equitumãs já vieram com pleno conhecimento dos metais existentes na Terra, e para cada núcleo havia especialistas. Nos Andes, por exemplo, havia abundância da prata, do ouro e do cobre, e eles se deleitavam na confecção de objetos de adorno, joias e instrumentos de precisão. Esse acervo de conhecimentos no manuseio dos metais é que lhes proporcionou o avanço tecnológico que hoje espanta os arqueólogos. Mas, os processos que utilizavam são ainda desconhecidos do homem atual. E sobre as pirâmides, Amanto, para que foram construídas? As pirâmides, Neva, eram centros de manipulação de energias, verdadeiras usinas de força. Ali se concentravam os grandes cientistas para a conjugação de suas forças psíquicas, como hoje se reúnem os médiuns nos templos iniciáticos. Ali se concentravam os conhecimentos e a documentação dos planos planetários, os instrumentos básicos e os meios de comunicação. O grande Jaguar era um especialista na construção de pirâmides. Ao perceber que o fim de Omeiocan se aproximava, ele deslocou-se para o Egito e lá emprestou sua colaboração aos orixás responsáveis por aquela área. Com sua química, eles decompunham as rochas e as moldavam de acordo com as necessidades. Possuíam prensas com as quais moldavam grandes blocos e tijolos. Por processos eletromagnéticos, eles vitrificavam as superfícies e movimentavam os blocos gigantescos, com a mesma facilidade como os pedreiros atuais movimentam tijolos. E quanto ao Sol, Amanto, porque essa constante referência a esse astro? O Sol era para eles o centro de energia vital, e sua preocupação constante era a de manter a sintonia com suas forças. A variação da órbita da Terra obrigava a constantes reajustes dos aparelhos e construções. Cada variação na posição da Terra, em relação ao Sol, à Lua e a outros corpos celestes, produzia fenômenos violentos, que alteravam constantemente os planos. Foi isso que aconteceu com Omeiocan, hoje chamada Ilha de Páscoa. Numa dessas aproximações, grande massa de gelo dos Andes se derreteu, e o Pacífico envolveu a ilha, varrendo suas praias com violência. Os Tumushi abandonaram-na com relativa pressa, embora não tenha havido vítimas. Essa é a impressão que nos dá a ilha, atualmente, a de ter sido abandonada precipitadamente. Essa constante preocupação com o Sol gerou toda uma série de hábitos e práticas, os quais, pela sua natureza, derivaram em religião.